Vamos agora continuar com os conceitos cinemáticos. E nós vamos falar agora do conceito de trajetória. A trajetória é um conceito simples, na medida em que podemos dizer que a trajetória nada mais é do que uma curva. Ora, ou um segmento de uma curva, né? Esta curva pode ser um segmento ou pode ser, por exemplo, uma curva fechada. É o caso, por exemplo, de uma trajetória circular, né? Então, trajetória, em princípio, é uma curva interligando dois pontos, por exemplo, um ponto A até um ponto B. Ora, a trajetória é o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupado por um ponto material ou ocupados por um ponto material quando ele está em movimento ou à medida que o tempo passa, né? E para a gente ilustrar isso, nada como fazer uso dessa animação. Eu tenho uma borboleta numa sala e agora vamos imaginar, né, que eu venha a tirar fotografias dessa borboleta a intervalos de tempo regulares. Então, veja que eu estou aqui tirando fotografias e superpondo as fotos, né? E agora eu posso indicar a foto correspondente ao tempo T1, ao tempo T2, ao tempo T3, ao tempo T4 e assim por diante. E agora vamos interligar os pontos pelos quais passou, né, a borboleta nos vários instantes de tempo. Nós vamos obter uma curva, como está aqui. E essa curva é, então, a trajetória. Um outro exemplo relativamente simples é este. Eu tenho um automóvel, num certo instante de tempo está neste ponto, depois de algum tempo ele está num outro ponto. De forma que agora a trajetória seria esta curva, interligando os pontos A e B. Veja que o conceito é bastante simples, né? Aqui eu tenho uma trajetória, uma curva ligando os pontos A e B. Aqui eu tenho um outro exemplo de trajetória, né? Uma curva um pouco mais complicada do que a anterior. De qualquer maneira, nós estamos falando aqui de curvas, né? Às vezes a gente dá o nome de algum movimento em função da trajetória. Uma trajetória retilínea, nós nos referimos ao movimento como sendo um movimento retilíneo, quando ele se dá ao longo dessa curva, uma reta. No entanto, pode acontecer de ser um movimento ao longo de uma circunferência. Nesse caso, o movimento seria denominado movimento circular, né? Na verdade, nesse caso, o melhor seria a gente se referir, né, a essa trajetória, que é uma circunferência, que é um movimento circular, né? Muito bem. Um outro exemplo simples é o leito da rodovia. Então, você tem essa linha amarela que indicaria a trajetória dos veículos. Para encerrar, eu quero explicar, né, como é que a gente determina formalmente a trajetória. E vamos fazer isso considerando o movimento num plano, né? No caso do movimento no plano, eu vou considerar o plano XY e vamos imaginar aqui que eu saiba como a coordenada X depende do tempo. E é claro, vamos imaginar que eu saiba como a coordenada Y depende do tempo, né? Então eu estou imaginando que eu saiba essas duas coisas, porque agora eu vou determinar a trajetória, né? Ora, a partir desta primeira expressão, eu posso, em princípio, né, determinar T
como função de x. A gente escreve assim, t de x, né? Em princípio, nem sempre isso é muito fácil fazer. Só em alguns casos relativamente simples a gente consegue fazer isso de uma maneira fácil, né? Em geral, não é fácil, né? Mas sempre se pode imaginar isso como sendo possível, né? E agora eu pego esta função de x, né, e substituo aqui e, consequentemente, eu vou obter, né, y como função de x, né? Então eu vou obter y agora como função de x, y como função de x. Ora, do que resulta isso? Bom, essa é a equação, não é, de uma curva em duas dimensões. Então, formalmente, é assim que eu determino a trajetória. Considerei o caso no plano. No caso do espaço, é mais difícil, porque eu estaria falando de superfícies, e aí a análise é um pouco mais complicada do que essa.